Seja bem-vindo à nossa terceira aula de biologia. Você sabia que existe uma classe de antibióticos chamada de aminoglicosídeos? Exemplo é a estreptomicina. Outro exemplo é a gentamicina. Esses antibióticos agem sobre a produção de proteínas. Sim, esses antibióticos agem sobre a síntese proteica a nível dos lipossomos. Mas aí surge uma pergunta: como esses antibióticos conseguem distinguir que trata-se de lipossomos das bactérias ou trata-se de lipossomo de nós, os seres humanos? Porque existem diferenças estruturais entre os lipossomos das bactérias e os lipossomos de nós, humanos, que são células eucarióticas. Então, a aula de hoje é muito importante. Trata da diferença das células procarióticas das células eucarióticas. Então, sem perder tempo, vamos à aula de hoje. Centro de preparação para exames de admissão. O nosso compromisso é garantir uma preparação de qualidade. Então, tipos de célula. Quando falamos de tipos de célula, falamos de dois tipos de célula, que são as células procarióticas e outro tipo são as células eucarióticas. Então, as células procarióticas são as células mais antigas. A palavra procariótica deriva do latim pro, que significa antes, e carionte, que significa núcleo. Então, são células que surgiram antes do núcleo. São provavelmente as primeiras células a surgirem. Ao passo que a palavra eucarionte provém do grego eu, que significa verdadeiro, e carionte, que significa núcleo. Então, as células eucarionte possuem núcleo verdadeiro. Então, aí já temos a primeira diferença das células eucariotes, que é a presença do núcleo nas células eucariotes e a ausência do núcleo nas células procarióticas. Você, por exemplo, possui células eucarióticas. As suas células possuem núcleo, ao passo que as células procarióticas não possuem núcleo. Por não possuírem núcleo, as células procarióticas não possuem membrana nuclear. Não possuem membrana nuclear, que é uma estrutura que separa o núcleo do citoplasma. Ao passo que as células eucarióticas possuem membrana nuclear. Então, a terceira diferença é que as células procarióticas possuem material genético disperso. Então, isso significa que o DNA das células procarióticas está espalhado no citoplasma. E uma coisa importante a dizer é que esse DNA das células procarióticas é único. É um DNA único. Então, as células procarióticas só possuem um DNA. Esse DNA é chamado DNA circular. É chamado DNA circular. É um DNA filamentoso que está espalhado no citoplasma. Ao passo que as células procarióticas possuem material genético organizado. É o material genético que está dentro do núcleo. As células eucarióticas, que são as células que possuem material genético organizado, ou seja, material genético que está dentro do núcleo. E o material genético das células eucarióticas é linear. Nós possuímos material genético linear, que está organizado em forma de cromossomos. Outra diferença importante é que as células procarióticas possuem pequenas moléculas de DNA circular que estão espalhadas no citoplasma, chamado DNA plasmídio. DNA plasmídio. Então, a função desse DNA plasmídio é ajudar as células procarióticas a se adaptarem às novas condições do meio. Por exemplo, adaptação à resistência a antibióticos. Existem bactérias que são resistentes a antibióticos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Tu tomas uma amoxicilina, existem bactérias que não são afetadas pela toma de amoxicilina, porque essas bactérias são resistentes a esse antibiótico. Daí os cientistas inventaram um outro tipo de amoxicilina, que chama-se amoxicilina mais ácido clavulante, o famoso Clavamox, porque existem bactérias que se adaptaram à amoxicilina simples. Então, o DNA plasmídio é um DNA muito importante para as células procarióticas, porque permite a adaptação dessas células. Então, estruturalmente, as células procarióticas são células menores, ou seja, são células pequenas. E são células pequenas e são células simples. De uma forma geral, podemos dizer que as células procarióticas não possuem organelas celulares. Não possuem organelas celulares, de uma forma geral. Enquanto ao passo que as células eucarióticas estruturalmente são maiores e são mais complexas. Quando eu digo que são mais complexas, digo que possuem organelas celulares e possuem moléculas, várias moléculas. Então, outra diferença importante é que as células procarióticas não possuem organelos membranosos. Então, o que são organelos membranosos? Quando falamos de organelos membranosos, estamos a falar dos cloroplastos, das mitopontes, estamos a falar do retículo endoplasmático, tanto liso como ligoso, estamos a falar de complexo de Golgi, lisossomos, peroxissomos. Então, estamos a falar de todos esses organelos. Então, uma forma de tu memorizares isso, o que são organelos membranosos, pega o seguinte:
organelos membranosos são todos organelos celulares, exceto os ribossomos. Todos os organelos celulares, exceto os ribossomos. Por que não os ribossomos? Porque os ribossomos não possuem membranas. Os ribossomos são formados por proteínas e um tipo de RNA chamado RNA ribossômico e não possuem membranas. Daí os ribossomos não são chamados de organelos membranosos. Mais uma vez, organelos membranosos são todos os organelos celulares, são todos os organelos que estão dentro da célula, exceto os ribossomos. Ao passo que as células eucarióticas possuem organelos membranosos. Outra diferença importante é que as células procarióticas são unicelulares. Isso mesmo, todos os organismos procarióticos são seres unicelulares. As bactérias são unicelulares. As cianobactérias também são unicelulares. Ao passo que as células eucarióticas podem ser unicelulares, mas também podem ser pluricelulares. Quando eu falo de organismos unicelulares, estou a dizer que esses organismos possuem uma única célula. Quando eu falo de organismos unicelulares ou pluricelulares, estou a dizer que esses organismos podem possuir uma célula, mas também podem possuir várias células. Então, quem são os seres procarióticos? Quando falamos de seres procarióticos, estamos a falar das bactérias, estamos a falar das cianobactérias. E quem são os seres eucarióticos? São todos os restantes organismos. Então, quais são esses organismos? Quando falamos desses organismos, estamos a falar de plantas, animais. Você é um ser eucariótico. Estamos a falar de fungos, estamos a falar de protozoários, estamos a falar de algas. Então, essas são as diferenças básicas das células procarióticas e das células eucarióticas. Com isso, você pode resolver o seu exame de admissão e tirar uma super nota. Se você gostou da aula, siga-nos, ative o seu sininho de notificações e siga-nos nas nossas plataformas digitais, ok? Estamos localizados na cidade de Maputo, bairro 25 de Junho, Chopal B, Distrito Municipal Cambuquena. Para informações adicionais, contacte-nos pelo 84 44 074 21 ou 87 94 074 21.